cresceu nos campos, por causa do pai. Conheceu o marido nos campos. Criou os 3 filhos brincando nos campos. E hoje se realiza olhando para dentro deles e vendo a realização profissional de cada um. Especialmente dela. E pior é que ela dava giblava os guri, né? Por isso que ele ficava bravo com ela. Daí mandava ela sair do campo, né? Uhum. Quem será a guriazinha que driblava os amigos do irmão e virou a dona da bola? Eu só sei que hoje ela lidera o time feminino do Grêmio e propaga aquilo que sempre teve de maior incentivo dentro de casa: a paixão pelo futebol. Até de rir, né? Porque eu fui muito brigona eu xingava, eu brigava, eu dizia horrores, né? Neste mês, pulsamos corações de mães por aqui. De pessoas que vibramos, que admiramos, torcemos e que só são o que são porque carregam os ensinamentos delas na caminhada da vida e dos campos. Eu sou Débora de Oliveira, estou muito feliz em te ter aqui, jogando junto comigo. Já te inscreve, ative as notificações para não perder nenhuma grande história de vida de quem vive o futebol como você. Natural de Novo Hamburgo, Patrícia Guzmão, hoje técnica do time feminino do Grêmio, saiu de casa numa manhã de carona com o pai de uma amiga para fazer um teste em uma peneira de futebol em Porto Alegre. Nem sabia se passaria. Voltou já com a vaga no time e escalada para estrear no fim de semana. Essa história segue acontecendo até hoje, nem deu tempo de pensar se ia dar certo. Patrícia Guzmão continua driblando a oportunidade de levar o futebol feminino cada vez mais adiante em meio a tantas dificuldades para a categoria. E nem pense em xingar a treinadora nos jogos, hein? A dona Regina tá de olho, ela é a capitã da torcida da filha. Como que tá essa pessoa tão querida no meu coração? Que bom que tu me atende, que bom falar sobre a tua filha, que deve estar sendo assim um grande orgulho, né? Ver o quanto é difícil para o futebol feminino ter um espaço e quantas meninas ficam de fora desse espaço que ainda é bastante restrito aqui no Rio Grande do Sul, e saber que a Paty está ali tendo o espaço dela, tendo reconhecimento por todo o esforço, dedicação de todos vocês, né, nesses anos todos, e ainda colhendo frutos, colhendo títulos, colhendo resultados positivos, importantes. Isso é uma longo tempo, né, Débora? Tu acompanhou alguns anos, né? Tu acompanhou, tu viu. A gente realmente, até eu, desde pequeno, Sérgio, a gente sempre gostou muito do futebol, né? E se encontramos, né, e casamos, né? Então, tu já viu, foi uma união que realmente ficou envolvida no futebol. As nossas coisas eram tudo envolvida com o futebol, né? E assim foi os filhos, né? E o Gerson também, e a Patrícia, principalmente, ela acompanhava muito, ela era xingada dentro do campo pelo Gerson, a guria não podia estar dentro de campo, a guria tinha que ficar dentro de casa. O próprio irmão dizia isso para ela. São coisas de irmãos, né? Mas foi indo. Uhum. Dentro do campo, ele xingava, ele mandava ela sair do campo ali do Novo Hamburgo, qualquer campo, né? Porque eles convidavam ela e ela entrava e jogava, né? E realmente jogava, né? Ela gostava, né? Mas aí foi indo, ela foi crescendo e realmente o começo dela foi um começo muito, assim, foi uma amiga, foi convidado, o pai dela disse, eu levo vocês a Porto Alegre, tinha aqueles coisas de fazer peneira, né? Daí eles iam ir para o Inter, daí foram lá para o Grêmio, daí o Grêmio não tinha, aquela confusão toda, depois foram lá para o Inter. Aí foi uma fase que começou assim, ela, né? Ela começou, ficou anos jogando, né? No Inter, como também depois tentaram chamar ela para o Grêmio, ela foi lá para... Ai, meu Deus, fora do Brasil, esqueci o nome Coreia do Sul. Ainda bem que eu tenho uma assistente. A Coreia do Sul.
Ela ficou lá um ano, daí voltou por causa da comida, aquela coisa, depois ela foi de novo, né? E daí ali ela teve alguns problemas, né, do joelho e coisa, daí ela resolveu parar. Aí foi quando ela se envolveu começar ali com a basezinha do futebol, né, feminino, ficar lá com as gurias, aquela coisa toda. Até que ela seguiu, né, a carreira sozinha, onde o Yura, se eu não me engano, foi ele que viu ela e daí convidou ela, né, para fazer parte, e ela até pegou e aceitou, né? E daí ficou lá um ano, daí ela adora futebol, né? Ela come, dorme futebol, né? Não tem outra coisa. Deixa eu E começar, continua. então. Deixa eu começar pelo começo, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre vocês. Vocês têm 3 filhos. O primeiro, o mais velho, é o Gerson Guzmão. Sim. Foi jogador de futebol. Hoje ele é técnico também, né? Mas ele foi jogador de futebol. E foi nesses campos, quando ela ia acompanhar o Gersinho como jogador, é que ela começou a desenvolver o lado de se divertir com a bola, brincar com a bola. Sim. E pior é que ela dava giblava os guri, né? Por isso que ele ficava bravo com ela. Aí mandava ela sair do campo, né? Uhum. Ele não gostava que ela participava porque ela humilhava os meninos. Sim, sim. Tá. E sei que mulher não era dentro do campo de futebol, né? Olha, olha, 4, 5, 6 anos, já era rivalidade. Bom, e quando vocês entenderam que ela gostava mesmo a ponto de poder participar de algumas peneiras, como que vocês entenderam? Bom, vamos incentivar ela, não tem tantas oportunidades para os meninos, mas que ela saiba que a gente tem o apoio. Ela começou a jogar daí, vôlei, handball, futebol de salão, assim, tudo coisa que convidava ela, né? E a gente sempre apoiou, assim, de ir, coisa, até que ela decidiu, pelo pai dessa amiga, a Liese, disse, eu levo vocês, agora vai dar peneira lá no Grêmio, no Inter, vocês não querem ir? E elas foram, entendeu? Só que o Grêmio não deu, né? Tinha fechado e não era a época da idade dela, sei lá eu o que foi, que aconteceu lá. Aí eles disseram assim, então vamos chegar até no Inter. E ali no Inter, elas foram, se eu não me engano, era uma quinta-feira, e daí virou, a Duda botou elas para jogar aquela coisa e já pediu para ficar, para fazer o documento, e no sábado já tinha jogo. Foi muito rápido, entendeu? Então, a gente nem, até quando ela chegou em casa e disse aquilo, a gente nem acreditou, porque, sabe? Foi lá para fazer uma coisa e, no fim, já foi para fazer e ficou 4 anos, né? Aí depois ela começou... Ela foi para fazer uma peneira, já foi apontada, já foi escalada e já tinha jogo na semana. Sim, já. Então, sabe, era uma coisa que ela, desde pequenininha, nós estava envolvida, né, dentro de campos de futebol, então ela sempre gostou, né? E daí nós íamos sempre também em futebol, né? Então, isso foi uma coisa que aproximou muito ela, a gente vivia dentro do campo de futebol, né? E começou o tempo do pai, o meu pai começou contra, sabe? Daí foi todo mundo, o Sérgio da família, ele gostava de jogar, jogou em horrores de lugares, assim, mas tudo coisa, né? De amigos para amigos, né? Não era contratado no clube, não. Mas e ela se apaixonou por futebol, né? E ficou até hoje com 42 anos, né? 43, ela ainda adora, ela ama o futebol, né? E aí, como é que foi a aceitação do Gersinho quando viu que ela estava realmente tendo oportunidade de verdade, que ela teria um espaço no futebol de verdade? Quando foi que aconteceu, daí ele realmente viu, né, que ela tinha condições, e daí ela falava muito com ele de futebol, e daí eles começaram... Aí, no fim, ele estava assim, onde ele estava, os dois se comunicavam, e ela falava com ele, assim, assado, o que tu acha? Então, começaram a ter diálogo, né, e um ajudava o outro, né? Foi uma parceria muito boa, os dois, sabe? Então, e ali continuou, né, Débora, uma coisa assim que não teve como dizer não, e a gente sempre foi de apoiar, né, querendo ou não querendo, né, o Sérgio até deixou de jogar campeonatos, né, bairros, aquela coisa toda, porque nós acompanhava eles no futebol, né, a gente ia olhar, ia torcer, brigar, xingar, aquela coisa toda. Xingar o juiz. Principalmente o juiz, né, mas foi bacana, a gente conheceu vários lugares por causa do futebol, né?
A gente acompanhava até nos shows da cidade, tudo, né? E quando os dois jogavam ao mesmo tempo, como é que vocês se dividiam? Tipo, tinha tardes que um tinha jogo e o outro também? Muito pouco aconteceu isso, sabe? A gente conseguiu, né? E a Pelotas, quando o Gerson jogava, ou ela no Inter. A nossa vida era dentro da BR, ia para Pelotas, voltava para cá, ia para... tem cada lugar que eu já esqueci a metade, sabe? Aquele lugar que era São Gabriel, que era o lugar mais longe, puro buraco. Nós chegava de noite, não sabia os barulhos, um dia estourou o pneu, sabe? Mas nós ia, voltava. Às vezes eu só ia olhar o jogo e voltava. Isso é coisa de louco, né? Aquelas coisas de pai e mãe que faziam, né? Uhum. Mas o Sérgio também gostava, eu gostava do futebol, né? Então, 48 anos, né, que a gente convive com o futebol, né? O Sérgio tem 47, né? Então, foi uma coisa assim que... E nós, antes, né? Antes de casar, o meu pai sempre foi envolvido com futebol. Então, foi uma coisa que está no sangue, né? Isso tá no sangue. E eu vejo que muitas vezes, né, a maior dificuldade, principalmente para as meninas que querem seguir a carreira no esporte, no futebol principalmente, é ter realmente esse incentivo, né, Regina? Porque como é um meio ainda muito restrito, muitos pais não acreditam nessa possibilidade e acabam fazendo com que a filha pratique outros esportes, né? E aí com vocês nunca aconteceu, ela sempre teve a oportunidade de buscar aquilo que ela gostava, porque vocês estavam ao lado. Com certeza, a gente apoiava, né? A gente gostava, eu gostava sempre de futebol, né? Também, então foi uma coisa, né? Que estava no nosso sangue. Então o Sérgio sempre disse, não, quando a gente puder, a gente apoia, vai, né? E ele deixou de jogar, né? Várias essas coisas tudo, porque ele queria acompanhar os filhos, né? E sempre incentivando, né? Eu vou parar. Teve uma época que o Gerson, né, deu problemas, assim, que foi assaltado, daí ele viu, assim, que ele estava meio frustrado, ele ia parar, pediu até para entregar jornal, né, ele ia parar de jogar futebol. O Sérgio, mas é isso que tu quer? Ele disse, não, então põe a tua cabeça nos estudos e vai fazer o que tu quer, né, então, ele também foi assim, graças à conversa com o Sérgio, que ele não largou o futebol também, né? Ele disse, então é o que eu quero, e ele seguiu em frente, né? E a parte foi a mesma coisa, né? Eles amam futebol, eles adoram, eles conversam futebol, eles comem futebol, eles dormem futebol, né? Aqui é só futebol, entendeu? E quando ela começou a jogar, ela ficou morando em Novo Hamburgo e só ia para Porto Alegre nos dias de jogos e treinos, isso? Sim. Ela começou, ela tinha, se eu não me engano, 15 anos, 15, 16 anos, ela tinha essa. Daí ela ia com, elas pegavam o ônibus aqui, né, a Liese e ela, né, elas tinham ônibus até lá, a Liese também foi contratada pelo Inter, e daí elas iam lá, ficavam lá, depois voltavam de ônibus. Aí um dia ela porque queria uma daquelas motinhas, né, para ir. Ai, meu coração ficava que nem Sérgio, mas parte. Não, para mim é mais fácil, é mais rápido, né? Pô, a gente tem mais espaço para andar, aquela coisa. Aí a gente comprou uma daquelas motinhas pequenininha, né? Aquelas bem simples assim, e ela ia a Porto Alegre. Mas enquanto não chegava, o coração da gente não parava, né? E muitas vezes a gente levava, assim, quando era jogo e coisa, né? A gente ia mais cedo, ficava em Porto Alegre ali, e daí até começar o jogo, né? Para olhar, mas sempre tentando, né, apoiar, porque é o que ela queria, é o que ela quer, né, então... E quando foi, assim, o momento que ela ficou mais triste, assim, nessa busca pelo sonho dela, assim? Foi em alguma derrota? Como é que ela lidava com as derrotas enquanto atleta? Foi na falta de, realmente, espaço, oportunidade para as meninas? Sim, assim, ó, Débora, a Patrícia sempre foi uma pessoa, uma guria assim, muito centrada, né? Ela era uma daquelas assim líderes de apoiar, de não deixar cair a peteca, aquela coisa, né? Mas eu nunca vou me esquecer um jogo quando elas perderam, foi o Inter, né? E daí as gurias ficaram assim tudo chorando, coisa, e ela pegou e foi, cada uma disse, isso é só um jogo, vamos lá, no próximo a gente vai ganhar, aquela coisa toda, sabe? Eu nunca vi ela ficar desmotivada por isso, entendeu?
Teve, sim, um jogo que ela sentou, chorou muito, que eles tinham perdido, né? Aquela coisa toda. Mas ela logo recuperava, ela sempre dava incentivo, né? Ela era uma das, assim, ó, não líder, mas ela gostava de ver todo mundo unido. Se errasse, vamos lá. Ela era também de xingar, dentro do campo, de xingar, vamos fazer, vamos, te mexe, sabe? Então, é uma coisa assim que era do jeito dela, né? Mas ela sempre foi uma guria assim que queria, o sonho dela era esse, né? Ela queria ser uma treinadora, né? Ela queria fazer alguma coisa no futebol, né? Tanto que a gente já sabe, não quer, ela queria até abrir uma escolinha de futebol, né? Tanto que abriu em Cachoeirinha, né? Aí depois, quando ela começou a ir que o Grêmio convidou ela, né, para ser treinadora, daí ela deixou para uma outra menina cuidar, né? Até que depois ela fechou, porque ela não tinha como conciliar, né, as coisas, ela tinha que definir o que ela queria, né? E daí ela ficou, né, no profissional, né, sendo treinadora mesmo, né? Mas, E vocês reclamam da treinadora quando vocês vão aos jogos, que nem como vocês reclamam dos treinadores dos outros times? Ou vocês quando reclamar em casa? Não, agora eu até estou um pouco mais moderada, né, por causa da minha idade, né, tô ficando velhinha, mas assim, até de rir, né, porque eu fui muito brigona eu xingava, eu brigava, eu dizia horrores, né. Aí, até que nunca vou me esquecer que um dia a dona Bernina foi junto, né, com nós, foi lá em Pelotas. Mas eu botei a boca, né? Daí as Regina, tu vai presa. Eu disse, não, você quer futebol? Eu dizia para ela, né? Então foi uma coisa assim, mas eu assim, eu xingava muito mesmo, sabe? Até que daqui a pouco eu comecei a ver que a coisa que era o que eles queriam, né? O Gerson é uma pessoa muito centrada nisso, sabe? Ele não gostava que eu torcia, que eu dizia coisa, né? Ele disse, mãe, fica quieta, sabe? Mas não, estava dentro de mim. Até que eu comecei a me policiar, né? Aí eu comecei a dar uma acalmada, né? Porque eu fiz, não, vamos lá, né? O que eles querem não foi eu fazer escândalo, né? Mas mas daí tinha épocas que xingava os treinadores, né? Sim, com certeza. Muitos treinadores, né? E agora, quando xinga os teus filhos? Quando xinga a tua filha e quando xinga o teu filho? Eu só olho para trás quando eu estou junto, sabe? Eu dou uma olhada bem feia, assim, sabe? Daí eles sabem que a maioria sabia quando a gente ia nos jogos, nós éramos os pais do Gerson, né? Aí eles, sabe? Mas o Sérgio sempre também procurou nunca sentar perto, assim, de muitos, né? E eu ficava mais ali do lado, junto quando era lá em Ponta Grossa, junto com a André e com as gurias, né? Quando era em Pelotas também. Mas eu daí comecei a me doutrinar muito, né? Graças a Deus consegui. Mas de vez em quando não dá, né? De vez em quando dá vontade de dizer umas coisas e o Sérgio, tá bom, vou engolir. Mas eu gosto do futebol, sabe? Até agora, ali do Grêmio, quando a gente ia, né? Agora que a gente não está podendo ir, né? Que a gente sente uma falta incrível, né? Nossa, como era bom. Desopilava um pouco, né? Tu via, tu podia... E daí as gurias vinham, né? Ai, tia, aquela coisa toda, esses atos. Olha, a hora que eu tinha que xingar, eu vou xingar, você se comporta lá dentro, né? Daí elas, não tem problema, pode xingar nós errar, né? Mas, e no futebol feminino xingavam muito a treinadora? E que tu tinha que olhar para ele e dar fazer umas caretas sérias? Claro. Mas o que é isso? Daí aí a Faxinei olhava para trás, assim, né? Aí eu pegava, mas assim, tudo numa boa. Eu comecei a acalmar mais as minhas atitudes, né? Pensei, não. Mas daí, claro, quando tinha que xingar, eu xingava, né? Não tinha nem dúvida. Mas mais assim, né? Centrada, né? Não como eu era no começo. Deus me livre. Acho que não tinha um campo que eu ia que todo mundo olhava e disse, essa mulher era louca, mas você sabe? Nem estava aí com eles, né? Mas é a nossa vida, né? A gente começa a ter umas fasezinhas, né? Mas é muito bom. Eu sempre gostei de futebol, sabe? E quando ela disse que ela ia ir para a Coreia, que ela tinha recebido uma proposta? Assim, a gente apoiamos, sabe? A gente, Patrícia, se é uma oportunidade, né? Porque ela queria conhecer, né? Outras coisas, daí se tu quer ir, mas aí ela foi, né? Primeiro ano ela foi, ela levou um monte de coisa,
ela, como sempre eu te digo, ela sempre foi uma pessoa assim que não se deixava bater por nada. Ela ia na cozinha lá da parte da Coreia lá, né? Mesmo não falando muito, daí ela perguntava se ela podia fazer as coisas dela para mais umas outras gurias, né? Deixava, ela perguntava o que era isso. Ela não é muito de comer coisas assim, sabe? Ela gosta mais das coisas mais simples. Mas daí ela provava, comia um pouquinho dela. Se eu posso fazer, começou ela a fazer a comida para 2, 3, 4 gurias, né? Aí, mas daí o outro ano ela disse que não ia. Ai, mãe, acho que eu não vou voltar, porque é muito ruim a comida, eu não consigo me adaptar, ela disse, né? Daí ela foi mais um pouco, né? Aí ali ela teve problema no joelho, né? Daí ela disse, agora eu não vou mais jogar futebol, ela disse, né? Vou tentar fazer outras coisas. Mas dentro do futebol, ela disse, né? E o Sérgio disse, não, se quer abrir uma escolinha, aquela coisa, o pai vai te apoiar, aquela coisa toda, né? Mas ele pensou que ela queria aqui, né, em Novo Hamburgo, né? Mas ela foi lá para Cachoeirinha, né? Mas foi bom também, a gente acompanhou bastante lá, né? Trabalhava, que nem ela era treinadora, ela era isso, ela era aquilo, ela fazia tudo naquele clube, né? Mas ela gosta, né? Tipo a mãe dela, né? Se mete em tudo, né? E como é que ficou a saudade? Como é que ficou o coração de mãe, sabendo que ela iria e que ela ficaria tão longe, que ela não estava se alimentando A direito? gente tinha o negócio lá como é que se chama? Não é Sky, é aquele outro coisa lá que a gente se via todo, que a gente se via longe, assim, sabe? Todo dia a gente falava um pouquinho com ela, via ela, né? Então não deu assim para sentir aquela, sabe? Aquela falta, assim. Aí quando ela voltou, veio um tempo para casa, né? Daí a gente ficou junto um pouco. Então nem deu Aí tempo. ela foi, e daí ela ficou 2 anos, né, Débora? Daí ela parou com o futebol, né? Porque ela teve problema sério no joelho. Ela Daí ela resolveu. fez. Não, porque ela logo conseguiu, né, coisa para fazer, né, no futebol, então ela não deu tempo, assim, dela, sabe, dela tentar ficar frustrada, essas coisas, não, sabe, ela logo, foi o Inter que convidou ela para fazer, né, a escolinha, aquelas coisas todas, daí a gente acompanhou, aí depois, quando ela parou do Inter, daí foi quando ela teve a proposta, acho que foi o Yura que falou com ela, viu, ela, quando eles se enfrentavam, né, Grêmio e Inter, né, aí ela disse, mas o que tu acha? Assim, eu disse, mas filha, faz o que tu quer, tu é livre, né, para escolher, tu não precisa. Aí ela pegou e daí ela aceitou, né, para ir, né. Mas ela sempre ficava meio assim, porque ela nunca conseguia ficar campeã, sempre vice, né, aquela coisa toda. Mas eu disse, um dia vai chegar a hora, não é assim que tu vai logo, né, ser isso, aquela coisa. Uma hora vai chegar, eu disse, tudo tem o seu tempo, né. Daí eu disse, então tá. Mas ela trabalhava bastante, sabe? Que nem agora ela vem quase sempre aqui para fazer os planejamento dela, do dia, aquela coisa. Ela fica um pouco com a gente também, né? Mas ela é muito centrada nas coisas que ela faz, sabe? Ela vem, ela fica aqui, a gente fica até, deixa o espaço para ela, né? E quando ela está pronta, assim, com tudo, daí ela conversa, daí ela deita um pouco no sofá, descansa um pouco das coisas, né? É O que bom ela ver, porque gosta de pelo comer? O que ela gosta que tu faça para ela comer? ela gosta, a parte não tem problema nenhum, a parte come tudo, né? Mas o que ela gosta é o churrasco do Sérgio, né? Daí sempre quando ela vem, vai fazer um churrasquinho para nós, pai, faço, nem sei, é só para nós 3, mas ele faz porque ela, mas sempre vem, daí a Karina, o João Paulo também está aí, né? Mas é o que ela gosta, mas daí ela gosta de tudo, salada, coisa. E daí sempre o que sobra, ela leva. Posso levar para me ter de noite? Pode, sabe? Daí, bom, é isso, né? Ela gosta, sabe, de Teus potes fazer estão isso. tudo lá na casa dela, então. Sim. Eu nunca vi, né? E gosto, assim, que nem quando ela vem aqui, desce, vamos comer uma coisa hoje? O que tu quer comer? Porque eu pergunto sempre o que ela quer comer, né? Porque, assim, lá no campo, tu não sabe como é que é a comida, aquela coisa, né? Diz, nós podíamos comer isso, será que dá? Claro que dá. Ou vamos, que nem a gente ia muito no Mais Pastel, né? Que lá tinha muita coisa, né? Assim, diferente. Mas daí, agora, com essas coisas de pandemia, quando a gente pega, né? Mas ela sim, sempre foi uma guria muito centrada no que ela quer, sabe? Isso é uma coisa muito boa. É uma pessoa assim que se doa muito, né? Ela se doa muito. Às vezes até diz, tu faz mais coisa do que devia, né, Patrícia?
tu tem que fazer, tu é treinadora, tu tem que ser só treinadora, mas tá, logo quem falando, né? Logo quem falando. Mas daí ela disse, ô mãe, hein? Quem te viu, quem te vê, se eu sei, tá no sangue, está no sangue. Mas ela começou também agora, né? Mas ela faz assim, ó, é incrível, sabe, o trabalho que ela faz, sabe? Não é porque eu sou a mãe, né? Mas tu vê de longe, a gente nem participa, ela fica aqui na mesa e ela faz as coisas dela e faz tudo assim, ó, tem que ser tudo direitinho, porque senão parece que não tá certo. Mas eu acho assim, ó, que isso é muito bom para mim, isso é muito bom para o Sérgio, que a gente vê, né? O que a gente tinha que dar para eles, assim, né? As coisas boas, que nem muitas vezes a parte, às vezes ela passava coisas erradas, mas ela não contava para nós, entendeu? Uhum. Ela resolvia as coisas para, né? Não deixar nós assim, não vou deixar ela jogar bola, não era isso, né? Mas é que nem o Gerson também, quando era fora, né? Quando ele estava fora, ele também não passou maravilhas, né? Mas ele aguentou no filho, ali, né? Ele tinha que saber que se é o que ele queria, né? Ele teria que passar por essa fase, né? É que nem ela. Mas aí tá os dois, né? O João Paulo tentou. Mas não deu. Não deu. Então ele foi para o microfone, ou seja, ele é o corneteiro. Ele foi, daí ele viu que não era aquilo que ele queria, quando ele estava tirando educação física, daí ele tirou jornalismo, né? Mas ele é cheio de dar ordem, né, de certo, para os dois irmãos, assim, tu tem que escalar aqui, né? Não, ele xinga e briga e, olha, faz as coisas, diz assim, mas tem que pegar aquele... daí ele chama a Patrícia, né? Ô, gordo, tem que dar um jeito nesse negócio ali, não pode ser assim, aquela guria lá é muito tonta, sabe? Ele falando assim com ela. Só vendo as conversas, né? Mas é uma coisa bem... Mas sabe, é muito gostoso de ver, né? Que é o que eles gostam. Qual é a diferença dela para os dois, assim, de personalidade? Do João Paulo ou do Gerson? Da Paula, da Paty para os dois, para o João Paulo e para o Gerson. Um é mais assim, outro é mais assim? O Gerson é uma pessoa mais quieta, né? Ele é quieto. A Patrícia também é quieta. Mas o João Paulo é bem aladinho, né? Bem extrovertido, assim, de se meter em tudo também, né? Mas se dão bem os três, sabe? Ele liga, ele fala com o Gerson, ele fala com ela, sabe? Passa isso, passa aquilo. Mas é bem... é bom de ver, né? Esse convívio, né? E é o que querem, né? Então, o que a gente faz? A gente apoia, né? Tem que apoiar. O que ela tem de ti, assim, que tu olha, minha filha cresceu, tá igualzinha a mim. Fora essa questão do workaholic aí, que tudo dá jeito, tudo faz, tudo ajeita. Ela é uma pessoa, assim, primeiramente, muito centrada, tá? Ela é amiga, sabe? Ela te apoia em tudo. Se ela vê que tá triste, ela vai lá, te apoia. Ela não transmite, assim, coisas, assim, ruins, se tá ruim aquela coisa, parte, assim, do lado dela, né? Aí, às vezes, quando que eu falo com ela, eu começo a puxar, a conversar, daí ela conta uma coisinha ou outra, mas ela nunca traz, assim, ó, problema pra gente, ou diz, assim, que tá triste, ou não tá bem, aquela coisa toda. Ela tá sempre com um humor bom, ela tá sempre apoiando, ela tá sempre te ajudando, né? Mas, assim, Para encerrar, eu acho assim, que a Paty é que tem que te agradecer, né? Porque graças à mãe que sempre amou o futebol, que sempre viveu o futebol, e aí conheceu o pai no futebol, e aí casou com o pai no futebol. E aí... trabalhei também no Novo Hamburgo, né? Para o futebol, né? Foi um ano que eu fiquei no futebol. Me doei lá 1 ano, né? Trabalhou no clube com relação ao futebol, ou seja... Ela que tem que agradecer, porque foi a mãe que fez tudo isso se tornar realidade hoje. E os tricolores também têm que te agradecer agora, né? Claro. Mas, assim, é uma coisa que me faz bem, porque eu também era envolvida, né, por causa do meu pai, aquela coisa toda, desde pequenininha, né? Tinha boneca, umas bonequinhas, mas era mais uma coisa assim, né? Mas é gostoso, sabe? É bom ver os resultados, né? Que nem agora ela tá passando, né? Começou bem, daí agora tá. Eu disse, filha, se empatar é um ponto ganho, é uma vitória fora. Então é isso que tem que saber, não é só ganhar também, né? Tu tem, claro, quanto mais ganhar, melhor.
Mas uma das, perdemos, guria, aquela coisa, filha, tudo tem seu tempo, né? Daqui a pouco dá, daqui a pouco não dá, vocês estavam vindo numa crescente boa, né? Então, agora os times são melhores, tem um pouquinho mais de condições, né? Tem um salário melhor, né? Tem que ser tudo devagar, não é uma coisa... Tudo que tu ganhar fácil no começo, ela não vai longe muito, né? Chega um ponto ali que é interrompido. Então, começa desde do lado pequenininho, né? E vai indo, que tu vai chegar onde é que tu quer. E ela tá feliz onde é que ela tá, sabe? Ela gosta do que tá, ela adora, né? Qualquer clube, ela tá querendo fazer o Gerson também já fez um curso também para trabalhar fora do Brasil, né? Para ver como é que é ter mais conteúdos, né? Que nem eles falam, né? Às vezes conversam muito os dois, sabe? Sobre futebol. Uma coisa São os orgulhos dessa mãe, né? E a minha alegria é essa, né? E esse pequenininho agora aqui, né? Meu neto, o Gianluca, né? Vai ser pior do que eles. Esse aqui só tá de Inter 24 horas. Ele canta as músicas do Inter e faz tudo. Tem que pedir para ele ficar um pouco quieta, né? Porque mas quando é pela Dinda, ele torce para o Grêmio, né? Torce. Eu não gosto do Grêmio. Bem assim, ele disse assim, mas tu tem que gostar das meninas do Grêmio. A Dinda é a treinadora do Grêmio, feminino. Mas eu não gosto do Grêmio. Pois é, mas das meninas tu gosta? Da parte eu gosto. Então tá, então tu torce para... tem que fazer uma ginástica, porque ele é contra o Grêmio, assim, ó, horrível, né? A parte, se teu time, daí ela deu uma bola para ele do Grêmio, né? Ele tem a bola, e de vez em quando ele joga lá para baixo, daí eles pegam, daí por acaso essa bola não é de vocês? Daí a Paula disse, não é porque lá é tudo colorado, só eu que sou gremista, né? Daí eu disse, não, casualmente é a bola que a parte deu para o Janu, me dá aqui, daí tu jogou lá para baixo a bola, gurizinha. Ai, pô, caiu, ele faz. Mas ele esse aqui vai ser pior do que os outros 3 juntos, sabe? No futebol. Ele, com 3 anos, né? Com 1 ano e pouco. Ou seja, o 3 meses ele da estava. família está garantido no futebol. Tá. Regina, minha querida, muito obrigada por compartilhar o que tu guarda no teu coração de mãe com a gente. Para quem não sabe, a família Guzmão é muito importante na minha vida pessoal, profissional, porque não fossem eles, talvez nem estaríamos aqui conversando hoje, né? O seu Sérgio, pai da Paty, foi meu primeiro diretor no Grupo Sinos, onde eu comecei na Rádio ABC. E eu tenho eles no hall das pessoas mais importantes. Obrigada, Regina, por dividir com a gente esse orgulho que tu carrega no teu coração. E obrigada também pela companhia de todos vocês hoje aqui acompanhando mais essa história de vida. Porque aqui, vocês sabem, o futebol vai além da bola. Não esqueçam de curtir se você gostou e nem de deixar o seu comentário para eu saber o que você achou. Um beijo no coração de vocês, se comportem.